Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai estudar as funções inorgânicas, que na realidade está lá na unidade 8, tá? Mas eu tô seguindo a ordem de unidade 10, essas coisas, para não confundir vocês mais do que eu já confundi. Então vamos começar? Os tópicos que nós veremos hoje é a introdução, ácidos, nomenclatura hidrácidos, nomenclatura oxiácidos e classificação dos ácidos, certo? Então, comecemos! Então, introduzindo o conceito de ácido, a gente tem a definição de Arrhenius para ácido. Por que é a definição de Arrhenius para ácido? Porque, na realidade, ácidos têm diversas teorias. Então, a gente tem a teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry, teoria de ácido e base de Lewis, teoria de Lux-Fluid, teoria de sistema solvente, teoria de Pearson. Então, tem um monte de teoria para definir o que é um ácido e uma base. Mas a teoria mais simples e mais usual para vestibular, ensino médio, é a teoria de Arrhenius, porque é uma teoria trivial. Então, segundo essa teoria, o ácido é toda substância que, dissolvida em água, ioniza-se, fornecendo como cátion somente íons e hidrogênio, que é o H+. Então, o nosso ácido aqui no exemplo, que é o ácido clorídrico, ele tem uma solução aquosa, onde ele vai se dissociar, ele se ioniza, certo? Bom, e aqui, esse ionizar, por que a gente usa ionizar? Porque na realidade, aqui o HCl, o que ele é? Ele é um composto covalente. Compostos covalentes não formam íons, mas ácidos, quando estão em solução aquosa, e a gente, em outras teorias, vai ampliar para outros solventes, mas aqui em solução aquosa, ele vai conseguir se ionizar, ou seja, ele vai se separar e, quando se separar, o cloro, que é o mais eletronegativo, vai levar o elétron consigo e vai ficar com uma carga negativa, e o hidrogênio, que é menos eletronegativo, vai ficar com carga positiva, porque foi levado o elétron dele, certo? Então a gente chama de íon hidrogênio ou hidrônio. Também tem essa nomenclatura para o H+. Na realidade aqui, né, na verdade o H3 ou mais vem hidrônio. Aqui a gente chama também de próton, certo? H+ também tem nomenclatura de próton. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron mesmo. Se eu levo esse elétron dele, o que sobra é o núcleo. Então ele é um próton porque só vai ter carga positiva, correto? Então essa é a definição de Arrhenius para ácidos. Quando ele estiver em solução aquosa, ele sempre vai levar a H+ e Cl-, né? Ou o ânion que estiver ligado ao H+, certo? Então, o íon H+, na realidade, né, ele não vai ficar sozinho assim. Ele não vai ficar assim porque ele não vai ser estável. Então, na prática mesmo, o que ele vai fazer é se juntar à água. Então, a água, H2O+, ele vai se juntar para formar o íon hidrônio, que é o H3O+, que é uma água positiva porque o oxigênio está fazendo uma ligação a mais, certo? Então, H3O+, íon hidrônio. Então, a gente também pode escrever essa fórmula aqui de uma maneira mais completa, dessa maneira, colocando, ao invés só do próton, o íon hidrônio, certo? Então, basicamente, essa é a teoria de Arrhenius para ácidos. E também, Arrhenius também descreve o que é uma base, que a gente vai ver na unidade seguinte, certo? Então, vamos ver como os ácidos se dividem? Então, a gente tem os ácidos, e os ácidos eles vão se dividir em hidrácidos e ácidos que não têm oxigênio, e oxiácidos, que são ácidos que têm oxigênio. Então, são essas duas maneiras que a gente pode classificar e dividir os ácidos, né, em duas categorias. O que a gente vai ver agora é como a gente vai colocar nomes nesses ácidos, como a gente vai chamar esses ácidos, né? Que eles são únicos e que tem que ter um nome, não é mesmo? É que nem a gente nasce tem um nomezinho, os ácidos também. Então,
Só que o deles é mais complicado para dar o nome, que tem regras e tudo, um rolê aí a mais. Só que a gente vai conseguir entender como é que funciona. Então, vamos começar com a nomenclatura dos hidrácidos, sabe? Então, como a gente viu, os hidrácidos são os que não têm oxigênio. A regra de nomenclatura para esses ácidos é muito mais simples do que a de oxiácidos, tá? Então, a regra é basicamente o nome do ácido mais o nome do elemento. Então, ó, a gente coloca ácido. Todos têm ácido. Que fica bem fácil de identificar que é um ácido, porque começa com ácido. A gente coloca o nome do elemento mais o sufixo hídrico. Então, os exemplos é o HF, ó, ácido fluorídrico, ó, então aqui, ó, então aqui, ó, observem aqui, ácido, nome do elemento, flúor, e aqui, sufixo hídrico. Aí a gente pode observar isso em todos os outros, ó. HCl, ácido, cló, o nome do elemento, hídrico. Aqui nesse caso a gente, como aqui era uma sílaba, a gente troca o O pelo I e fica hídrico, certo? Aqui como era flúor e acabava com R, não precisa trocar nada, né? Aqui, ó, que nem no bromo, ó, ácido bromídrico, terminava com a sílaba MO, MO. Então a gente substitui o O pelo hídrico, certo? Então fica ácido bromídrico, ácido. Nome do elemento, brom, e o sufixo hídrico, certo? Então, toda vez que a gente tiver um ácido que não tem um oxigênio na sua estrutura, a gente vai dar essa nomenclatura. Então, ácido mais o nome do elemento e o sufixo hídrico, como a gente observou aqui nos exemplos, certo? Já a nomenclatura de oxiácidos são mais chatinhas, né? Porque tem umas regrinhas a mais, uns negócios que você tem que ficar olhando aí para descobrir qual que vai ser o nome do ácido, certo? Então aqui, ó, essa tabela é importante de se observar ou até decorar, porque são ácido padrão. Esses são os ácidos padrões que são considerados padrões. Então, o HClO3, ácido clórico, é padrão. O ácido nítrico, padrão, ácido sulfúrico, padrão, ácido fosfórico, padrão, ácido carbônico, padrão. Por quê? Porque os outros se derivam desses ácidos, né? Com um elemento, com um oxigênio a mais, com um oxigênio a menos. E aí essas variações que são os outros ácidos, porque a gente considera esse como os padrões, certo? Então, a partir desses padrões, a gente vai ter as variações, dependendo da quantidade de oxigênio que tem na estrutura do ácido em relação ao seu ácido padrão. Então, a gente vai ver a regra e vai entender um pouquinho melhor. E a regra para a nomenclatura de ácido padrão é a terminação em ico. Então, todos terminam em ico. Ó, ácido clórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido carbônico, ico. Tá? Então, o padrão sempre termina com ico. Toda vez que eu ver um ico no nome, eu sei que ele é padrão. Tá? E a fórmula eu preciso decorar para lembrar, tá certo? Então, as regras são basicamente assim. Na segunda regra que a gente tem, é quando a gente tem um ácido padrão, mas esse ácido tem um átomo a menos de oxigênio. Então, quando ele tiver um átomo a menos de oxigênio, em relação ao padrão, vai terminar em oso. Então, aqui a gente tem o exemplo do ácido sulfúrico. Aqui, a gente tem H2SO4, ele é um ácido padrão. Ó, só olhar aqui na tabelinha, ácido padrão. Estão ouvindo a turbina aqui? O vizinho saindo de moto, meu Deus. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, ó, ácido sulfúrico, quando ele tiver um oxigênio menos, então, ó, SO4, se ele tiver O3, vai ser sulfuroso, porque ele está com um oxigênio a menos do padrão. Então,
o ácido sulfúrico é o padrão, tirei um oxigênio, tem um oxigênio a menos, a terminação vai ser oso, ácido sulfuroso. A terceira regra é a seguinte: quando eu tiver dois átomos a menos, dois oxigênios a menos, né? Dois oxigênios a menos do ácido padrão, eu vou acrescentar o prefixo hipo e o sufixo oso, tá certo? Ó, então vamos ver o exemplo aqui. A gente tem o ácido clórico, que ele tem 3 oxigênios no ácido padrão. Quando eu tirar 2, quando eu tiver uma fórmula que tem menos 2, né? Que vai ser o HClO, vai ser ácido hipocloroso, certo? Hipocloroso. Então, eu vou ter o prefixo hipo e o sufixo oso. A quarta regra vai ser para quando eu tiver um átomo de oxigênio a mais do padrão. Então, no padrão eu tenho 3 aqui, nesse exemplo, e eu acrescento um a mais. Então, aqui vai ser ácido perclórico. Perclórico. A gente acrescenta o sufixo per e fica o ico também, então perclórico, certo? Então, essas são as regras da nomenclatura de oxiácidos. E agora a gente vai observar como a gente classifica esses ácidos. Então, a gente pode classificar o ácido quanto à força dele. E a força tem respeito à capacidade de ionização dele em água. Então, quanto mais ionizável ele for em água, mais forte ele vai ser. Então, uma condição para o hidrogênio ser bem ionizável, então para ele conseguir sair facilmente desse ácido, é ele estar ligado a um átomo bastante eletronegativo. Então, aqui a gente tem a fila de eletronegatividade, que é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo. E aí, se o hidrogênio estiver ligado a algum desses daqui, a gente vai ter um hidrogênio bem ionizável. Por que disso? Vocês sabem me responder o porquê? Pensem um pouquinho, se precisar de tempo para pensar, pausa o vídeo. Ó, porque esses elementos que são bem eletronegativos, eles vão puxar bastante o elétron para eles. Então, o hidrogênio ele quase não tem um elétron. Para ele sair de lá, vai ser 2 palitos, vai ser rapidinho. Ah, porque, quer ver? Ó, a gente tem, por exemplo, HCl. Então, a gente, ó, tem os átomos muito mais do lado do cloro do que do hidrogênio. Então, se alguém vier aqui para capturar ele, qualquer um, por exemplo, a água. Se vier para capturar ele, vai ser muito mais fácil dele se desvencilhar, porque ele já não tem muita coisa nessa molécula. Porque o que tem na molécula tá tudo pro cloro, basicamente. Então ele fala, então vai embora daqui mesmo. Se é o cloro que tá quase tudo aqui de elétron, eu vou embora. Então vai ser muito mais fácil dele sair dessa molécula, já que o cloro é mais eletronegativo e os elétrons vai estar mais pro lado do cloro. Bom, e os hidráxidos mais fortes a gente tem o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodrídrico. Aí o moderado a gente tem o ácido fluorídrico e os fracos são os demais. São os outros que tiver. Qualquer outro que não for esses daqui vai ser fraco. A gente tem a regra pro oxiácido, que oxiácido sempre tem uma regra aí, né? Nunca é tão simples. Que X é o número de Hs ionizáveis e o Y é a quantidade de oxigênio que tem nesse ácido. Se a gente fizer Y menos X e for igual a 3, então vai ser muito forte. Se a gente fizer Y menos X e der 2, vai ser forte. Então, ó, se a gente fizer o número de oxigênio menos o número... Se a gente fizer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, e a gente conseguir 3, vai ser muito forte. Se a gente conseguir 2, vai ser forte. Se a gente conseguir 1, moderado. E se conseguir 0, vai ser fraco, certo? Então, essa é a regra para o oxiácidos, para a gente saber se ele é forte ou se ele é fraco. E por último, e não menos importante, outra classificação que a gente usa é quanto ao número de átomos de H ionizáveis. Então,
Se for um monoácido, se tiver só um hidrogênio ionizável, a gente chama de monoprótico ou monoácido. Certo? Então, por exemplo, o HCl, o HBr, o H3PO2 e assim por diante, eles são monopróticos porque só tem um hidrogênio para sair. Tá certo? Esse daqui não classifica a força do ácido, ele só classifica quantos hidrogênios tem para sair, que conseguem tirar desse ácido. De ácido vai ser 2 hidrogênios ionizáveis, ou seja, vai ser 2 hidrogênios que conseguem ser tirados da molécula do ácido. Então, por exemplo, H2SO4, H2CO3, H3PO3 e assim por diante. Todos os átomos que tiver, todos os ácidos que tiverem 2 hidrogênios para ir embora. Triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. É hidrogênio, eu acho que eu falei oxigênio, mas é hidrogênio aqui, tá? E tetraácido é 4 hidrogênios ionizáveis. Então, H4P2O7, né? Que grandinho. Então, se eu conseguir tirar só um hidrogênio, monoácido ou monoprótico. Porque prótico aqui, como eu falei, um dos nomes do H+, é prótico. Por quê? Porque ele nem elétron tem, ele só tem um núcleo, que é positivo. Então, a gente chama ele de próton, certo? Um próton, e aqui diprótico, 2 hidrogênios, triprótico, 3 hidrogênios, e tetraprótico, 4 hidrogênios. Então, esse também é um tipo de classificação dos ácidos, certo? Bom, então, era isso por hoje, gente. A aula sobre funções inorgânicas é sobre os ácidos. Próxima aula, a gente vai fazer exercícios de nomenclatura e muitos outros. E também, aí na unidade 11, que na realidade é a 9 da apostila, a gente vai falar sobre bases e sais, correto? Um beijo, gente!